E aí, amigos que acompanham a gente aí nesse canal, né? Falando sobre sola escritura, somente a Bíblia. Esse é o canal que a gente fala somente da Bíblia, usando versículos por versículos, falando sobre o mesmo assunto. E assim eu creio que muitas pessoas têm aprendido bastante coisa através desse canal, né? Então eu peço desculpa a vocês por ter demorado colocar novos vídeos. Deu um desânimo em mim, por alguns comentários negativos que eu recebi, né, no YouTube. Não foram muitos, mas é complicado. E o inimigo faz de tudo para impedir a gente de falar sobre a palavra de Deus. Mas agora eu reconheci que era o inimigo que estava fazendo para mim desistir, e eu não vou desistir não. Então estou trazendo de volta aí novos vídeos. E aqui vamos aprender a Bíblia, vamos voltar a estudar a Bíblia. Então pegue sua Bíblia aí, pega sua caneta, se você está com a sua coleção de canetas de cores, se você fez aquele cartãozinho que eu mostrei naquele primeiro vídeo que eu postei, né, falando sobre a Bíblia. Então é uma forma interessante de marcar a Bíblia. Eu quero mostrar para vocês, a gente vai falar sobre, como está no título aí, né, a história do mundo contada em uma estátua. E vamos falar aqui sempre mostrando cores, né? Vamos falar sobre o sonho do rei Nabucodonosor, o sonho que ele teve sobre uma estátua. E então vamos lá. A gente vai pegar aqui, ó, a partir do capítulo 2. A gente vai ler aqui a partir do versículo 32. Deixa eu dar um zoom aqui, facilitar aqui. Então vamos lá. Aqui está escrito assim, ó. Aqui é Daniel, né, falando o sonho que Nabucodonosor teve, sendo que Nabucodonosor esqueceu do sonho, chamou os magos lá de Nabucodonosor e eles não conseguiram. Então chamou Daniel, e Daniel conseguiu interpretar o sonho de Nabucodonosor. Primeiro Daniel fala o que ele sonhou e depois dá a interpretação. Então é aqui, ó. Aqui está dizendo aqui no versículo 32 assim, ó: a cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Então aqui nós temos alguns metais que tinha, né, naquela estátua que Nabucodonosor teve, e cada parte que é falada aqui tem o seu significado, né, dentro da história. E aqui a gente vai usar somente a Bíblia para falar quem é cada parte dessa estátua, né? A primeira parte falando sobre a cabeça. A cabeça era de quê? De fino ouro. E observe que eu marquei de quê? De verde, certo? Marquei de verde para mostrar para vocês aquele método que eu uso que facilita mais você encontrar o significado de cada coisa. Então eu marquei de verde. A gente vai saber o que simbolizava aquela cabeça que era de ouro. A gente vai descer até aqui embaixo, ó, e a gente vai ver a mesma cor. E para você ver como é interessante marcar assim com cores. Olha só, a cabeça era de fino ouro. O que simbolizava a cabeça de fino ouro? Vamos descer aqui, ó. Aqui, vamos procurar a cor verde. Aí diz assim, ó: tu és a cabeça de fino ouro. Primeiro a gente tem que entender que era Daniel falando com quem? Com o rei Nabucodonosor. E Nabucodonosor era rei de onde? De Babilônia, certo? A gente vai olhar aqui, ó. Tá de verde. Eu coloquei aqui uma referência aqui, ó, capítulo 1, versículo 1, que está aqui do lado. Diz assim, ó: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio quem? Nabucodonosor, rei de onde? Rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Quem simbolizava então essa cabeça aqui, ó? A cabeça era de fino ouro, Babilônia, certo? Babilônia era simbolizado com essa cabeça de ouro. Tá. Aí aqui fala, o peito e os braços era de quê? De prata. O que simbolizava então o peito e os braços de prata? A gente vai descer, tá de azul. A gente vai descer aqui e vamos ver o que significa o peito e os braços de prata. Você desce aqui e procura azul também, ó. Depois de ti, Daniel falando, depois de ti, Nabucodonosor, depois de Babilônia, se levantará outro reino inferior ao teu.
certo? Então tá falando aqui, ó, depois de Babilônia vai levantar outro reino inferior ao de Babilônia. E que reino era esse? Por isso que a gente, ó, marcando com cores e colocando a referência do lado, você vai saber quem foi. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Vamos ver então quem foi que dominou Babilônia naquela época lá, né? Vamos ver aqui, ó, no capítulo 5 do mesmo livro de Daniel, no versículo 28. A gente vai ver o que está escrito lá, ó, capítulo 5, verso 28. Aqui, ó, Daniel, capítulo 5, capítulo 5 está aqui embaixo, o versículo é o 28. Vamos ver aqui, ó, tá aqui escrito aqui, ó, presta atenção. Pérez, versículo 28, diz assim, ó, dividido foi o teu reino. Aqui é o que? Aqui está falando sobre a visão do neto de Nabucodonosor, que fez uma festa para 1000, né? Para 1000 dos seus principais. E ali ele pegou os utensílios sagrados que eles pegaram de Jerusalém, né? Que Nabucodonosor, seu avô, pegou de Jerusalém e trouxe lá para Babilônia. Aí o que acontece? O neto dele fez uma grande festa depois que o rei Nabucodonosor morreu. Fez uma grande festa, chamou os seus, os principais lá, e ele usou os utensílios sagrados para beber vinho. Aí apareceu uma mão misteriosa na parede, né? E aí tava lá escrito assim, ó, né? Tekel, Pérez, Parsim. Aí aqui tá dizendo assim, ó, na parte de Pérez, né? Que é uma das partes que estava escrito na parede, que significava o quê, ó? Dividido foi o teu reino e dado aos Medo e aos persas. O que isso tem a ver então com aquele símbolo lá de que Nabucodonosor teve o sonho? Depois de Babilônia, que Babilônia era a parte da cabeça, que era de ouro, e depois veio o que? O braço de prata, né? E simbolizava o que? A Medo-Pérsia. Dividido foi o teu reino e dado aos Medos e aos persas. Por quê? Se você descer embaixo aqui, ó, naquela mesma noite, aqui, ó, então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura e lhes puseram cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no reinado, no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, que é lá do Medo, que é o Medo-Pérsia, né? Que é o Medo e o outro é o Pérsia. E Dário, o Medo, com cerca de 60 anos, se apoderou do reino. Então aqui a profecia se cumpriu. Babilônia foi tomada pela Medo-Pérsia. Então, vamos voltar lá para a gente continuar analisando. A segunda parte é Medo-Pérsia, certo? Medo-Pérsia, a segunda parte da estátua que Nabucodonosor sonhou. Vamos voltar lá de novo. Então aqui estamos de novo, ó, a primeira parte, cabeça de ouro, depois o peito e os braços de prata. Agora vamos ver a terceira parte. Fala assim, ó, o ventre e os quadris de bronze da estátua, né? O ventre e os quadris de bronze. Agora vamos ver o que simboliza, o que significava esse ventre e os quadris de bronze. Eu marquei aqui de laranja, né? Vamos ver, vamos descer até embaixo para procurar uma cor laranja. Olha só como é interessante, ó. Você vai descendo aqui e procura só a cor laranja que você vai encontrar. Que é a terceira parte, ó. E um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Então aqui está mostrando, ó, Babilônia foi vencida por quem? Por Medo-Pérsia, simbolizando aqui que a parte dos peitos, né? Depois de levantar outro reino, simbolizando a parte dos braços e os peitos de prata. E aqui a terceira parte, um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Então esse reino aqui, ele vai dominar agora quem? A Medo-Pérsia, que a gente viu, né? Então, mas quem é esse reino aqui? Que reino é isso aqui, que simbolizando de bronze? Vamos ver aqui, ó, no capítulo 10 do mesmo livro de Daniel, versículo 20. Capítulo 10, versículo 20. Vamos ver quem foi o próximo reino que dominou a Medo-Pérsia. Medo-Pérsia dominou Babilônia. Agora, vamos ver quem foi o próximo que dominou agora a Medo-Pérsia. Vamos lá então, capítulo 10, versículo 20. Que é o Daniel, capítulo 10. Vou procurar o 10 aqui, ó. O versículo é o 20. Você vai procurando o versículo 20, se encontra aqui. Olha só o que está escrito aqui no versículo 20. Diz assim, ó. E ele disse,
sabes, porque eu vim a ti, eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. Lembra que quem tinha vencido lá a Babilônia era Medo-Pérsia, certo? Aí aqui está dizendo, ó, pelejar contra o príncipe dos persas. Ok. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Ou seja, a Grécia que dominou quem? A Medo-Persas. Se você olhar dentro da história, você não precisa... a Bíblia ela conta resumido o que aconteceu. Mas se você quer ver mais em detalhes, você procura, pesquisa na internet quem foi que dominou a Medo-Pérsia, quem foi que dominou Babilônia. Lá na internet vai te falar como que está escrito lá. Então aqui a Bíblia só fala resumidamente. Então, o próximo reino, simbolizando a parte de bronze, né, era a Grécia, certo? Agora vamos ver qual foi a última parte da estátua, né? Que tem a parte das pernas, que a gente vai ver, e a parte dos pés, dos pés que era dividido com ferro e barro. Então, vamos lá. Vamos voltar lá de novo para a gente analisar. Então, aqui está, ó. A outra parte fala assim, ó, depois do vento dos quadris de bronze, que a gente acabou de ver, que simbolizando a Grécia. Agora vamos ver o que significa essas pernas de ferro. Que as pernas de ferro, vamos ver o que significa. Tá aqui de roxo, né? Não vai fazer parte dessa pedra aqui, que está simbolizando outra coisa. Que aqui tá, a gente vai ver o que significa essa pedra aqui. Mas não é essa, só porque está de roxo não quer dizer a mesma coisa. Aí vamos lá, as pernas de ferro. A gente vai descer aqui, ó, procurar aqui embaixo de roxo. Aí vai falar aqui, ó, o quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas. Assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Então, o que simboliza essa parte aqui, que é as pernas de ferro? Quem foi que dominou a Grécia? Primeiro vamos analisar de novo. Quem dominou aqui Babilônia? A gente viu aqui de azul, quem dominou Babilônia foi a Medo-Pérsia. Agora, quem dominou a Medo-Pérsia foi a Grécia. E quem dominou a Grécia? Agora a gente vai ver quem que dominou a Grécia. A Bíblia não fala exatamente dentro do livro de Daniel quem dominou a Grécia, né? Mas a gente vai ver aqui no livro de João, no capítulo 11, tá? Tá aqui do ladinho, ó. João capítulo 11, versículo 48. Vamos ver quem na época de Jesus e dos discípulos, quem era que estava dominando o mundo naquela época. Vamos lá então, em João 11, 48. Vamos dar uma olhadinha lá para ver quem que dominou a Grécia. Lembrando que essa parte aqui da Grécia dessa perna de ferro, a Bíblia não fala assim, ó, quem dominou a Grécia foi o tal lá, né? Não fala. Aí você precisa entrar o quê? Dentro da história, para você pesquisar quem foi que dominou a Grécia. Você pesquisa na internet aí você vai ver quem dominou a Grécia. Eu vou usar só um versículo aqui, né, que vai mostrar, não mostra diretamente, assim, bem claro, falando que foi esse, mas dentro da história você vai ver que foi realmente esse que dominou a Grécia. Mas vamos lá, só para deixar bem claro para vocês, senão as pessoas vão dizer que eu tô inventando coisa aqui. Mas vamos lá, João capítulo 11, versículo 48. Vamos dar uma olhadinha lá no Novo Testamento. Então aqui, ó, o livro de Romanos, não, livro de João, né? Livro de João. A gente vai ler aqui, ó, a partir do versículo 47, que é o versículo que a gente vai olhar aqui, observar, é o 48. Aqui no título fala assim, o plano para tirar a vida de Jesus. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram, que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão quem? Os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Quem na época aqui dos discípulos ou na época de Jesus, quem era que dava mandando praticamente no mundo? Quem era o governo mais poderoso do mundo nessa época aqui? Era a Roma, os romanos, certo? Não é à toa que Jesus foi crucificado sobre quem? A jurisdição de quem? De Roma.
que os romanos estavam fazendo, mandando no povo de Israel? O que aconteceu? Quem mandava lá eram os romanos. O povo de Israel não tinha mais rei, não tinha mais nada. Então, tá entendendo? Então, eram os romanos que estavam, nessa época, que estava praticamente era o reino mais poderoso naquela época, né? E é isso aí. Então, aqui, ó, como eu falei, aqui não fala exatamente, bem claramente, que foi os romanos que invadiu a Grécia, né? Que tomou a Grécia. Mas você pode pesquisar dentro da história que você vai ver que foi a Roma, romanos, que invadiu Grécia e tomou de conta, certo? Então vamos voltar para a gente finalizar a última parte lá. Vamos lá então. Então aqui estamos, voltando aqui, versículo 33 fala agora o que? A parte: os pés em parte de ferro e em parte de barro, certo? E o que simbolizava essa parte aqui? Os pés em parte de ferro e em parte de barro. Aí você vai ter que procurar a mesma cor, vermelha. Vamos descer aqui e procurar a cor vermelha para traduzir o que significa aquela parte lá. Ó. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Ou seja, o que está dizendo então, o que significa essa parte dessa visão da estátua que mostrou os pés misturado o ferro e o barro? Simbolizando que o reino futuro seria um reino dividido e nada poderia unir os reinos. Hoje no mundo, tem algum país que manda no mundo inteiro? Se você observar, tem algum país hoje que manda no mundo inteiro? Se você observar, não tem. Todos os países, cada um manda em si lá. Não tem um país que manda, ó, esse é o país que comanda todos os países do mundo. Não existe. Então o reino está dividido. Mas trazendo, não tirando do foco, mas o último reino que a gente viu foi Roma, né? Roma. Só que Roma, dizendo que a Roma ela foi dividida, não é? Que está dizendo que a Roma foi dividida. Por isso que fala lá dos pés, que tem quantos dedos? Tem 10 dedos, né? Nos pés. Contando 5 em um e 5 no outro, dá 10. Então ali mostra que ali foi um reino dividido e ela foi dividida em 10 generais, né? Eu só sei contar mais ou menos, sei contar exatamente quem são eles, né? Que precisa estudar fundamente. Só que eu quero usar somente a Bíblia para mostrar o que significa aqui. Eu não gosto de... Lógico que lá tá certo também, né? A gente estudar mais a fundo. Só que eu gosto de usar somente a Bíblia para explicar sobre esses assuntos. Então, o que tá fora eu não gosto de mostrar. Eu gosto de usar somente o que está escrito na Bíblia. Então, falando aqui, o último reino dividido, misturando que é ferro e barro, então será um reino dividido, ok? Então espero que você tenha entendido esse vídeo, mostrando, usando cores, e muito fácil de encontrar, né? Usando pelas cores, né? Verde com verde, azul com azul, e encontra tudo com facilidade, e é essa forma que eu gosto de usar. Então espero que tenha ajudado vocês aí um pouquinho no conhecimento da palavra de Deus. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou, deixa o like aí no nosso canal. Compartilhe o vídeo também para outras pessoas que talvez tenham dificuldade de entender um pouco de profecias. E é isso aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.